te adorar. Foi que eu nasci.
Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Igreja Paz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rânia, eu tenho 22 anos e desde que eu terminei o ensino médio, eu queria fazer medicina. E eu entrei no cursinho, um pouco emocionada, eu entrei no cursinho pré-vestibular, então, desde então, eu fui fazendo cursinho para tentar uma vaga na Faculdade Pública de Medicina, porque acho que aqui todo mundo sabe, mas fazer medicina numa faculdade particular é caro e não tinha como os meus pais pagarem a faculdade. E, enfim, eu fui fazendo ano através de ano as provas e foi passando bastante tempo. E todos os anos eu recebia muitos nãos, muitas reprovações. E, enfim, quando chegou no ano passado, eu comecei a conversar com os meus pais e a gente começou a conversar sobre essa questão de fazer medicina e de como isso estava me afetando, porque, querendo ou não, a gente fica abalado emocionalmente. E por muito tempo eu fiquei muito abalada. E, enfim, meus pais falaram, filha, Deus sabe o que Ele tem melhor para você. Se for para ser esse caminho, vai ser. Se for para ser outro caminho, também vai ser. Ele vai mostrar para você. E aí eu fui no retiro ano passado da minha igreja, aconteceu na Granja, e eu fui, passei o dia no retiro, e eu estava orando muito, falando assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma confirmação do que vai acontecer, porque eu estou no meu 5º ano de cursinho, e eu queria muito saber, Deus, eu queria muito entender para onde o Senhor está me levando. E eu lembro que durante o retiro eu fiquei pedindo, Deus, me dá uma resposta, me dá uma confirmação, me dá algum tipo de palavra. E essa palavra não chegava, até que veio um irmão e ele falou assim, Rânia, o Senhor está me dizendo que você está pedindo uma resposta assim, tipo aquela de letreiro, tipo, o pastor está falando e falou assim, você que está sentado nessa cadeira, Deus falou isso para você.
E ele falou assim, isso não vai acontecer, Deus está te dizendo que não vai acontecer desse jeito. Ele vai fazer as coisas se encaixarem, ele vai fazer as coisas fazerem sentido, e no tempo você vai entender o que ele está fazendo. Eu falei, tá bom, amém, Deus sabe o que tem. E então chegou agosto, que é o tempo de você fazer as inscrições para as provas e afins, e eu comecei a fazer as inscrições para todas as faculdades. E era impressionante, tipo, toda faculdade eu sabia exatamente o que colocar. E eu tinha no meu coração, já estava com o meu coração aberto, falei assim, se for da vontade de Deus que eu faça outro curso, então eu vou fazer. E eu comecei a colocar. E chegou uma faculdade em específica, que é a Unesp, a Estadual de São Paulo, que eu sabia que eu não tinha que colocar medicina, que eu tinha que colocar outra coisa. E aí eu fui lá e coloquei odontologia na Unesp. E fui fazer, mas eu tinha apelidado isso no fundo do meu coração de, o meu plano B. Se der tudo errado, o plano B está aí para a gente abraçar ele. E fui fazer as provas. Fiz todas as provas. Foi bem sufocante, porque assim, até dia 20 de dezembro de 2024 eu tive prova. Tipo, quase ceando em cima da prova desse jeito. E, enfim, passou esse tempo, eu fiz todas as provas, e no final do ano eu ainda estava muito angustiada, falando assim, nossa, meu Deus, o que será que vai acontecer? Qual será que vão ser os resultados? E aí uma amiga minha me mandou um buquê de flores, e com um cartão falando assim, Rania, Deus me mandou te entregar esse buquê hoje, e no cartão estava dizendo um versículo, e ele queria que você visse esse versículo. E é aquele versículo que está em 1 Coríntios 2,9, que diz, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu senti uma paz. Eu falei assim, nossa, Deus está no controle de tudo. E Ele realmente estava. E então foi saindo os resultados. Saiu o resultado do Enem, e aí foi a minha primeira decepção. Que eu olhei e falei assim, cara, não é possível. Eu estava muito esperançosa de que ia vir uma nota muito boa. E apesar da nota ter sido boa, não dava para medicina na ampla concorrência, que é a modalidade que eu presto sempre. E aí foi saindo os resultados. Saiu o resultado de uma faculdade, de outra. Uma eu não tinha passado para a segunda fase, outra eu tinha ficado na lista de espera. E aí foi passando o tempo e eu comecei a ficar angustiada. Eu falei, nossa, Deus está repetindo tudo de novo. Chegou o quarto, estava igual ao quarto ano. No quarto ano eu tinha chorado absurdamente, falando, nossa, Deus, vai ser tudo lista de espera de novo? E aí, dia 31, saía o último resultado de uma faculdade de medicina e saía também o resultado dessa faculdade de odontologia. E eu lembro que do dia 30 para o dia 31 eu não dormia à noite. Eu estava muito ansiosa. Eu estava muito assim, nossa, o que será que vai dar? Será que vai dar medicina ou será que vai dar odontologia? Será que não vai dar nenhum dos dois? Será que eu vou ter que arranjar outra faculdade particular para fazer outra coisa? E, enfim. E eu sei que no dia seguinte eu estava sozinha em casa e quando eu fui olhar que eu tinha aberto a faculdade, a de medicina eu tinha ficado de novo na lista de espera, mas quando eu abri a de odontologia, estava lá, selecionado para matrícula, primeira chamada em 8º lugar. Nessa hora, meu coração, assim, gelou. Eu falei assim, nossa, Deus, não estou acreditando. E eu estava tão desesperada, falando assim, nossa, será que eu perdi a vaga? Porque a gente começa a ficar meio pilhado, né? Tipo assim, nossa, eu fiz alguma besteira na prova. Certeza, eu fiz alguma besteira, eu fiz a redação errada, eu tangenciei o tema. E quando eu olhei, eu tinha ficado em 8º lugar, eu falei assim, era para ser, exatamente. Eu estava muito longe da nota de corte, assim, para ter ficado de fora, e era para realmente ser. E aí eu orei para Deus, eu falei assim, Deus, é isso que o Senhor realmente quer? E aí Ele me deu aquele versículo que está em Isaías 55:9, que diz, mais altos são os meus caminhos que os seus. E aí, nessa hora, eu entendi. Eu falei assim, Deus, Ele tem um propósito para a gente. Às vezes, a gente não sabe por onde ir, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Às vezes, não é exatamente aquilo que a gente imaginava, mas muito maiores são os caminhos do Senhor, muitos maiores para as nossas vidas é aquilo que Ele fez. E eu falei para todos os meus amigos, eles falaram, Rania, mas não foi medicina, foi odontologia, você está em paz com isso? Eu falei assim, gente, eu estou em paz não porque por outros motivos e afins, mas porque antes de viver a minha vontade, eu estou vivendo a vontade de Deus. Antes de viver os meus planos que eu fiz, eu estou vivendo os planos dele. Então, eu tenho certeza que se ele me colocou nessa faculdade, que é a Unesp, tem um propósito, tem um motivo. E é isso, gente. Eu queria dizer para vocês, igual teve a pregação da pastora Sandrinha semana passada, que o Senhor, Ele tem propósitos maiores, Ele tem caminhos maiores para a gente, e a gente tem que aprender a confiar. Às vezes não vai sair do jeito que a gente quer, às vezes não sai do jeito que a gente imagina, ou do jeito que a gente espera, mas sai do jeito que tem que sair, que é o jeito dEle. E eu tenho certeza que já deu tudo certo, já ficou tudo bem, que Ele já preparou tudo. A faculdade não fica aqui na cidade de São Paulo, fica em São José dos Campos, então provavelmente eu vou ter que me mudar. Né? E, assim, eu sei que Ele já preparou tudo lá. E eu quero agradecer vocês que oraram por mim, principalmente as irmãs que se reúnem aqui durante a semana, que eu sei que elas oraram demais. Mas, principalmente porque eu sei que
todo mundo aqui que estava orando por mim estava pedindo para eu entrar na faculdade, mas também estava pedindo para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. E hoje eu posso dizer que o Senhor fez e Ele faz grandes coisas. Então, continuem confiando em Deus, continuem buscando, acreditando, porque assim, se medicina ainda for uma coisa para a minha vida, o Senhor vai mostrar lá na frente. Mas, por enquanto, esse é o caminho que Ele abriu para mim e eu estou muito feliz com isso. E é isso, família, muito obrigada. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por toda a provisão, por toda a direção, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e nós estamos aqui hoje pela tua graça e tua misericórdia. Senhor, abençoa teu povo. Eu creio totalmente naquela palavra, Pai, que foi dada, que apesar de ser um ano difícil, os teus filhos serão muito abençoados, serão prósperos, serão vitoriosos, Senhor. Muito obrigada. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, dê toda a provisão em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. És meu pastor e nada faltará. As calmas águas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão mais me guia, quando no vale eu passar e não tem, pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Vamos tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem e tu sabes, eu sou. Um prazer de estar aqui orando pelo meu pastor querido, que vai trazer a mensagem para nós. Nós ouvimos bastante isso, que Deus está no controle tu estás, e eu aprendi isso muito com ele. Ele sempre me ensinou muito disso, para nós deixarmos na mão de Deus. Deus está no controle, Ele nos guia. Nós temos muito que fazer, nós temos muito da nossa parte, mas é importante que Ele esteja no controle, como eu aprendi com esse pastor querido. Pai amado, Pai querido, abençoa o pastor Arthur, que vai estar trazendo a mensagem, Pai, a mensagem que o Senhor fez nascer no coração dele, que seja o Senhor falando através dele, que seja o Senhor no controle de tudo, inclusive dessa palavra que vai estar sendo falada. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus é bom. Eu reforço as boas-vindas de todos, né? A casa dele, não há como a casa dele, reforço isso também, dou as boas-vindas a dois pastores de Cuiabá que estão aqui, meu primo e irmão, meu sangue em Cristo e em família, pastor Flávio. Mas está muito formal isso, né? E a gente tem crescido junto, né? Debaixo da palavra de Deus. E a Cris, né? Que é toda mimosa, meio que tal, que é uma gracinha de pastora, né? E eles estão conosco aqui, nos dando a honra, né, de poder receber a Deus através deles em casa, né? E isso é bom, porque movimenta o nosso coração, e o Espírito se move em nós e fala que família é algo muito, muito bom, né? Então tá certo. Glória a Deus. Nós estamos vendo que são dias assim, onde Deus tem nos pedido para ter muita atenção nas coisas que estão acontecendo, não só fora de nós, mas talvez e principalmente, aliás, com certeza, dentro de nós também, existe uma placa que foi colocada pelo Senhor, e nessa placa está escrito atenção. Então, a gente, lembrando um pouco do que acontece no mundo, você anda, por exemplo, você vai no metrô, tem uma placa escrito lá que
tem que tomar cuidado com a diferença de altura do degrau. Tem lugar que tem que passar devagar, eu passo em todos os lugares muito depressa, desço escada muito depressa, procuro subir escada depressa. Eu sou bastante agitado e emocional, vocês sabem. Então, o que acontece? No mundo, quando você vê essas placas, você sabe que elas estão dizendo para você, está lá escrito, de maneira geral, atenção, está escrito, cuidado, avisando você que você tem que tomar cuidado em determinado lugar. Está escrito também que você tem que ir em uma determinada direção, você tem que ir, por exemplo, para a direita e não para a esquerda, tá certo? Então, você tem que obedecer. Então, na altura da sua viagem ou da sua jornada, você encontra um aviso no mundo físico. Eu já vou adiantando que a gente tem sempre avisos no mundo espiritual. Se em toda parte que nós vamos, no mundo físico tem um aviso de atenção, no mundo espiritual mais ainda, porque Deus nos avisa sobre todas as coisas. No momento da criação, a voz dele reverberava. Que palavra, né? Eu tentei achar outra melhor, mas vai essa mesmo. Reverberar significa, uma vez que Deus está ali, no meio do nada, e ele fala alguma coisa e ordena, todo o universo obedece. E antes disso, todo o universo foi criado com a palavra de Deus. Ele falou atenção, de alguma forma, podemos interpretar assim, e tudo aconteceu. E essa palavra, atenção, vem vindo. Então, reverberando é vindo. Uma vez que Deus fala alguma coisa, isso se multiplica no universo, se espalha no espaço. Nunca mais desaparece, para que todos, em todas as eras, aqui nesse mundo, saibam o que Deus estava falando desde o início. É para isso que nós somos chamados, porque desde o início de todas as coisas, Ele está dizendo, presta atenção. Você não prestou atenção. Mas Deus, eu prestei atenção. Você não prestou atenção, porque senão você não estava em determinada situação. Mas o fato é que muitas vezes nós temos que estar em determinada situação, porque só quando nós sofremos é que avançamos. Não é verdade? Então, quem disser assim, ou quem disse, olha, eu sempre estive bem, estou sempre bem, e você está faltando alguma coisa. Aliás, não está faltando alguma coisa. Se sempre esteve bem, sempre faltou Deus. Porque quem tem Deus, as coisas não vão sempre bem no mundo material. Amém? Ou eu estou errado? Tem um amém, dois, que ainda mais. Amém. Glória a Deus. Porque se eu estiver indo no caminho errado, eu vejo em vocês uma placa do quê? Atenção, você está indo no caminho errado. E aí eu sei. Mas eu não estou indo no caminho errado. Por quê? Porque eu posso estar buscando a Deus, mas Ele fala, tá bom, você está buscando com o olhar, perguntando, onde é que eu estou? E aí Ele fala assim, olha para dentro de você e veja onde a sua alma está. Porque se a sua alma estiver no lugar certo, se ela estiver se deslocando no caminho que eu te indiquei, então, por certo, que você vai me encontrar. Então, olhe para si, no seu interior. Localize a sua alma. Veja onde a sua alma está. Amém? Então, tá bom. Então, aqui estão todos os sinais, né? E onde estão os outros sinais? Dentro de mim. Dentro da minha disposição. Dentro da minha resignação. Dentro da minha entrega. Dentro da redenção do Senhor. E dentro da minha rendição. Tá certo? Isso tudo para dizer da Bíblia, como Deus vê essas coisas. E como desde o começo, o que Ele disse continua, porque agora eu já sei o que é reverberando, é ecoando, é indo. A Bíblia toda ela está reverberando no universo. A palavra de Deus está se espalhando. E Ele está dizendo, eu não parei de criar, eu ainda estou criando. Por isso eu abro o caminho para você. Tá certo? Foi assim que Ele chamou a Adão e disse-lhe, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Para que Deus faz perguntas? Porque hoje nós estamos falando a respeito das perguntas que Deus
faz. E ele faz sempre perguntas. E nós estamos sempre fazendo perguntas quando, na realidade, perdemos tempo, em grande parte por causa disso, porque ele está nos fazendo perguntas. Onde é que você está? Onde é que você está deixando a sua alma ser conduzida? Qual é o caminho por onde ela está indo? O que você está fazendo com a sua alma? Em que ponto de 0 a 10 você está? Eu estou no 10, e eu vejo muitas vezes, não o povo dele, mas as pessoas que estão fora daqui da minha casa, elas estão no 0. Agora, de 1 a 10, você que está aqui dentro, onde é que você está? Em que número você está? Para onde você está indo? De onde você veio? Para onde você vai? Deus é perguntador. E se teu coração anda muito perturbado, é porque, talvez, no meu caso, se eu me perturbar um pouco, é porque eu não estou ouvindo, ou me esqueci, ou não estou tão consciente de que Ele está fazendo essas perguntas. E Ele está, e de repente eu falo, puxa, grande falha a minha, né? Porque eu busco, e todo mundo pergunta, e eu digo, eu busco muito a Deus. Mas Ele está me perguntando, onde sua alma está, né? E Adão sabia que tinha acontecido alguma coisa que não era fraca, alguma coisa que era grave, né? E quando então Deus faz essa pergunta, ele se vê numa situação difícil. Nós podemos ter a resposta não procurando responder por Adão, se bem que nós estamos relativamente despidos da glória de Deus. Se nós não procurarmos, porque a veste de Deus é a glória dele, é a graça dele, a glória de Deus deve nos vestir. Eu, por exemplo, olho para vocês, eu me sinto inspirado, porque na realidade Deus está falando por vocês com seus olhares. Então a gente checa muito, né? E eu digo, glória a Deus, porque ninguém dorme. E porque se dormir, Deus já tem a sua palavra reverberando no universo, mas acontece que grande é a responsabilidade de refletir a face dele. E nós não refletimos a face de Deus com o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança, só que tem o seguinte, a nossa alma é que é imagem e semelhança, não o nosso corpo. O nosso corpo é o corpo de Cristo. Nosso corpo é o seu espírito, e onde ele mora em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Então ele mora em você, você é a habitação dele, você é tabernáculo dele. A igreja é tabernáculo de Deus. Então, seja com 2, seja com muitos, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, eu estou sendo inspirado por vocês nesse momento, né? E eu estou vendo que está todo mundo presente aqui. Então Deus não perguntava sobre a localização física de Adão. Adão sabia disso. Ele estava despido, e ele descobriu que estava despido. E significa estar despido que Deus sai da presença dele quanto à sua intimidade. Vou dizer o que é. Deus quer ser muito íntimo, meu e de você. Então eu devo obedecer. Adão desobedeceu. Ele tocou em algo que ele não deveria ter tocado. Ele tinha recebido uma orientação, ele não seguiu. A obediência parece um negócio pesado, mas é leve, não é pesado. Pai, quando quer ficar tranquilo, ele quer saber onde está o filho. Né? E Deus é muito amoroso, então ele não saiu dando bronca em Adão. Ele perguntou, onde é que você está? Adão teve medo, mas eu não te pus esse medo. Cadê a sensibilidade? Deus sabia que tinha algo se rompido entre ele, Deus e Adão. Tá certo? Então ele não pergunta sobre a localização física, e sim sobre a sua condição espiritual, sobre a localização. Nós não viajamos, nós não pegamos o carro, nós não pegamos o avião, nós vamos para lá, nós vamos para cá, e o que acontece? Nós nos deslocamos, às vezes com bastante velocidade, e o fato da gente não conseguir parar num lugar para meditar e pensar o que eu estou fazendo da minha alma, o que eu estou fazendo da minha vida. Porque eu devia estar perguntando isso. Eu não pergunto, eu paro. De vez em quando eu tenho me sentido fraco. Glória a Deus. Por quê? Porque de imediato eu tenho que abrir meu coração e dizer, Deus, estica teu braço, me levanta. E ele diz, levanta, anda. Então nós agradecemos porque estamos sensíveis à palavra do Senhor. E a condição de Adão, naquele momento, despido da glória, foi que ele perdeu a sua sensibilidade à presença de Deus. Deus não podia mais ter a mesma intimidade que antes ele tinha com Adão. Amém?
E era o paraíso, mas nós oramos, né? Senhor, venha o teu reino. Então, o que está acontecendo? Que o paraíso está descendo sobre você e eu. Amém? Né? Primeiro a história mais ou menos, depois a boa, né? Então, a nossa condição importa. Onde nós nos localizamos importa. Por onde viaja a nossa alma importa. Né? Não viaja de carro, ela não viaja de avião, mas nós estamos numa viagem constante, mesmo que estejamos parados. Basta você sonhar, ter um sonho esquisito. Eu tenho muitos sonhos esquisitos ultimamente. Não sei o que está acontecendo. Você me ajuda, por favor, depois você me fala. Tá certo? Por quê? Está tão estranho. Eu vou dizer para você que aqui é lugar de confidência, que eu tenho sonhos terríveis. Terríveis. Tão terríveis, eu até falei para a Cláudia, né, que é minha esposa, eu falei assim, nossa, amor, a gente é formal, eu levanto, eu acordo de repente, eu digo, Deus, o que está acontecendo? Ele não fala para nós, levanta e anda? Sabe o que eu faço literalmente? Eu saio da cama, bebo um copo d'água, frito um ovo, olho pelo terraço, porque eu sempre frito ovo, aproveitando, levanta e anda, então vai, come um pouco. Né? E então, eu vou lá, né? O ovo é a semente, é o princípio de tudo, olha a explicação espiritual, isso não está na Bíblia, perdão. Mas é para dar o ar da graça de Deus, porque Ele não é carranca, né? Ele é bem-humorado, amoroso, mas Ele não gosta que eu ande por lugares onde Ele não disse para eu ir, tá certo? Ele gosta de saber minha condição espiritual. Onde é que você está? Bom, eu estou aqui, tá certo. Agora eu te faço outra pergunta. De onde você vem? Como é que você tem passado? Uau! Ele já sabe, mas ele fala, ele pergunta, para que eu reflita. Então a minha resposta, espiritualmente falando, tem que ser sempre uma resposta que diga a Ele que eu estou me importando com Ele, de alguma forma. E se Ele me encontra também com muita iniciativa, a iniciativa é muito bom. Agora, demais não é. Né? Porque senão eu passo na frente dEle. E aí, esse é o problema do coração ou da alma que não se aquieta. Deus está dizendo, aquieta a tua alma. Para de acelerar. Porque a vida já é difícil, está cheio de gente ansiosa. Entre cada 10, 6 estão com depressão profunda. E nós temos, às vezes, entradas rápidas, flashes, insights em situações depressivas que não significam haver a doença depressão, mas que são momentos onde existe a tentação de cair na mão do medo e não do temor de Deus, que é outra coisa. Não faz mal que eu caia assim, um pouquinho, com um pouco de medo. Isso é um aviso. Mas o medo não deve descer para o meu coração. Ele quer pousar na minha cabeça, ver se eu estou lá com um espaço vazio, porque se ele encontrasse em Deus, ele desce. E aí, eu vou ser atacado, porque tudo começa pela mente, e depois desce e toma conta do ambiente, e esse lugar é templo. Então, não pode acontecer assim. Onde anda a minha alma? Em que ponto que eu estou? Quais assuntos me perturbam? Não faz mal, mas resista a isso. Porque a alegria de Deus é a nossa força, e onde é que eu estou andando, que eu estou tendo baixas? Então, sabe o que Ele faz? Ele é tão bom, tão amoroso, que Ele permite mais baixas ainda. Mas Deus, eu estou ficando mais triste ainda. Você está. Glórias a mim. Fala glória a Deus. Mas não assim que você tem que ser formal. Você tem que conversar com Deus de manhã, à tarde e à noite, entre os intervalos. Tudo bem, eu posso me trancar no quarto, mas Ele não quer só isso. Ele quer que fora do quarto eu também esteja prestando atenção nele. Ele é ciumento. Deus é possessivo da minha alma. Glória a Deus, porque se Ele não for possessivo da minha alma, quem toma posse da minha alma é outro. Não é verdade? Então, essa é a minha condição especial e espiritual, que deve ser seguida. Onde anda a minha alma? Né? Então, ele pergunta não só para Adão onde estás, ele pergunta, onde é que você está? Onde você se localiza? Ao longo da jornada. Tá certo? Então, ele chama, nós vimos que ele chama para nos falar da atenção em muitos momentos. Né? Isso demanda tempo, daí você tem que ter os intervalos. Nós não temos nos dado intervalos de contemplação o suficiente. Nós não temos nos recolhido com Ele, sozinhos, suficiente. Aí ele fala assim, bom, tudo bem. Aí ele me coloca num ponto, numa situação de escuridão, porque Ele brilha na escuridão. Quando eu vejo que não tem mais nada em volta,
Deus não está ali também? Quando está tenebroso? Quando está escuro? Mas se eu acalmo meu coração, ele diz, primeiro acalma teu coração. Porque se você não acalmar o coração, eu não vou me apresentar. Mas, Senhor, está muito escuro aqui, eu tenho medo de escuro. Desde criança. Sabe, nó de madeira? Você vê figuras que não existem. Né? Está lá no quarto. Nós ainda somos meninos, né? Mas nós temos que ser meninos na mão do Senhor. As coisas que nos assustavam antigamente não tem que nos assustar hoje, mas nós ainda vemos coisas, figuras estranhas. Né? Então a gente se localiza para a gente saber se a gente está longe ou perto. Ele sabe se eu estou longe ou perto. Mas e eu? Eu esqueço de verificar se eu estou longe ou perto. Eu deixo de passar. Se você for fazer uma viagem de trem, num lugar bacana, você vai olhar o tempo todo lá fora, vai dizer, nossa, vai aproveitar todas as paisagens. E eu vou querer parar toda hora, porque tudo é muito lindo. O mundo está lá fora, eu estou dentro do trem, eu queria conhecer cada lugar. Ele diz, nenhum é para você. Porque lá fora é o mundo, mas o trem daqui de dentro da minha casa é outro. Quando for para parar, eu digo para você. E às vezes ele para no lugar mais horrível que tem, diz, agora você vai me ver aqui. Porque se o mundo te chama a atenção, então é porque eu não estou conseguindo te chamar a atenção. Amém, gente? Então a gente concorda até aqui. Nós temos um destino. Espiritualmente nós temos um propósito diante de Deus. E quando você começa a falar em propósito, é algo realmente que parece subjetivo, na realidade é espiritual. E você vai aprendendo a contemplar o interior. O interior é o que importa. Nós ficamos com idade, né? Eu pego uma foto aqui, eu falo, amo esse tempo. Até hoje eu amo esse tempo. Que bom. E o que quer dizer isso? Que eu tenho que lembrar só das coisas boas. Porque senão as outras podem me dominar. E se elas me dominarem, eu vou ser mais ríspido, mais irritado, mais passivo, não compreensivo. E vou falar alguma coisa de que eu vou me arrepender muito depois. Certo? Daí a sensibilidade que eu tenho que ter. Onde eu estou em relação a Deus? Né? Como é que anda a minha alma? Eis esse trabalho, um trabalho nobre e sagrado, né? O de prestar atenção onde está a minha alma, porque daí você tem que parar e você fala, as coisas todas estão acontecendo, os telefonemas que eu tinha que fazer hoje eu não fiz, acontecendo determinadas coisas, mas tem coisas que eu quero prestar muita atenção nesse momento, mas que eu posso fazer mais tarde. Ou eu posso fazer amanhã, porque estar na presença de Deus é prioridade. E é difícil mudar esse canal. É difícil mudar o canal. Porque eu estou mudando para a verdade. Não é isso? Mas existem lá fora muitas tabuletas, muitos avisos de atenção. Mas existe dentro de nós o principal e o único aviso verdadeiro de atenção. Deus diz, olha para mim. E Ele diz assim, para você olhar para mim, olha dentro. Olha se você não está, não vou dizer adoentado, mas se você não está, além da média, um pouco atrapalhado na sua vida, né? Porque aquilo em que eu presto atenção é o que eu ganho. Ah, então se eu ganho é vantagem. Não, esse ganho não é vantajoso. Se eu trago muitas coisas, naquele momento eu não estou com a janela aberta para Deus, eu vou trazer para dentro do meu coração o quê? Um ganho ou uma perda de tempo? Uma perda de tempo. Então, meu ganho passa a ser perda de tempo. Nada vale sem Deus. Tudo para se ganhar tempo deve ser de Deus, porque Ele tem seu ritmo. Deus tem coração, então Ele tem um ritmo nesse coração. Ele tem um batimento. Eu já tive muita arritmia. De repente subia para 160. Tomei tudo que foi coisa, tal, não sei o que lá. Um dia eu vi que não ia tomar mais remédio, mas disparava mesmo. Entendeu? Então eu estou usando isso porque Deus tem um coração que com certeza Ele não tem arritmia. Você sabe disso, né? Deus não tem arritmia. Se alguém perguntar, você é cristão? Sou. Deus tem arritmia? Você vai dizer não. Ah, mas Ele fez eletrocardiograma? Entendeu o mundo como é que é? Não. Então fala para Ele falar comigo, que eu sou médico e tal. O cardiologista diz não. Não. Isso é uma inversão.
né? Então, nós estamos nessa época digital, né? Nós gastamos nossa vida preciosa nas coisas que não existem. O que não existe? Tudo que está na telinha, seja lá do que for. É uma coisa passageira. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Trabalha. Mas deixem Deus interferir ali na tela, porque a principal tela é a que eu vejo, onde eu vejo Deus, onde eu enxergo o Senhor. Essa é minha tela. Essa daí não me leva para uma névoa, não me leva para a lixeira. Né? Você entendeu? Está falando, e pastor, você está perdendo mais tempo? Nada. Estou. Então, Deus me avisou, tá? Eu fico lá no YouTube e tal. Ah, não, estou procurando, tem que estar por dentro. Você não tem que estar por dentro de tanta coisa. Você tem que estar por dentro do principal, do essencial. Mas eu dou graças a Deus porque toda hora fala assim, você está ficando com sono e você ainda não leu a palavra. Né? E de repente teu coração, né? Quantas vezes... E agora eu já falei, que eu fui deitar e eu não li. E não é só questão de ler, eu não senti, eu não tive intimidade. Então, na realidade, eu fiquei despido, eu estava sem vestes de glória. Eu estava sem graça. E sem graça diante de Deus, porque Ele falou, onde estás? De onde você vem? Você está mudando um hábito aos poucos e você não percebe de onde você está vindo. Você vem de uma fase que você não está bem, você está muito mais triste. Pode ficar triste, mas não fica triste sempre. Porque isso é uma falta de respeito comigo. Eu ouvi isso de Deus. Eu ouvi nos pensamentos. Então, Deus está falando alguma coisa agora? Tá. Ele está perguntando alguma coisa? Tá. O que ele está perguntando? De onde você vem e para onde você vai? Onde você está? Então, aqui seria, por assim dizer, assim, o principal, a essência do que nós estamos falando, porque é um conselho. O que é um conselho? O que é o livro de Provérbios? Ele é um livro de conselhos, ele está cheio de placas. Você deve fazer isso, deve fazer aquilo, tal, entendeu? Então, tem aqui essa escolha. Provérbios 2, 1 a 5, eu vou ler, eu sei que vocês estão lendo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Tá certo? Ele se refere ao quê? A um tesouro. O que você faz? Você compra o campo. O que é o campo? É para achar o tesouro. O que é o campo? Em vez de você ir para a nuvem da sua telinha, você vai para esse campo. Chega lá, Deus, o que eu estou fazendo nesse campo? Acha o tesouro. Aí eu vou dizer, Deus, exatamente onde está guardado para eu ir lá, porque eu não posso perder tempo. Ruim essa resposta. Ele fala, eu estou no campo inteiro. Porque se eu te disser onde está, você vai pedir para mim um mapa e uma fórmula. E você já tem o seu Waze, que muitas vezes te deixa num lugar errado. Você não precisa de Waze, você não precisa de telinha. Você precisa de mim, olha para mim. Olha para o teu interior e vê onde está localizada a tua alma. Me sinta. Não fique indiferente. Mude o tom da sua voz. Porque o meu tom não é único, eu sou criador. Eu crio emoções diferentes, porque eu tenho emoção de espírito e eu tenho mandado de espírito para você, e você não tem sentido a novidade de vida. Por isso você está triste tantas vezes. Eu já tive depressão. Eu vou no psiquiatra para saber, eu médico. Vou no colega e falo, eu estou com depressão. Entendeu? Mas isso faz muito tempo, eu era garoto. Só que eu tenho sentido umas outras coisas que de vez em quando aumentam a frequência. E estou eu lá. E eu atendo 10 e 6 têm depressão. Olha, você precisa sair dessa. Daí Deus fala, onde você está? Que você está dizendo que o outro precisa sair dessa. Porque você é cristão, menos frequentemente você tem que estar nessa situação. Não é verdade? Então, eu tenho que saber onde está o meu tesouro. Aí, Deus que me levou até a sua casa, naquele campo em sonho, Ele diz o quê? O tesouro sou eu. Você não tem que me procurar cavocar o campo. Você é que não me ouve. Você é que não olha para mim, olha para mim. De onde você vem? Para onde você vai? Qual é a tua situação agora? Então, isso é o conhecimento de Deus. É o tesouro. É a prata. Está escondido. Deus te pergunta de novo para te testar. Você vai procurar? Ah, eu vou procurar. Mas eu tenho uma resposta para ti, Senhor. A gente tem que ser meio, não é metido, é ousado. Entendeu? Agora, se tiver muita intimidade com Deus, pode ser metido, sim. Ele não liga. Porque Ele quer que você
esteja assim. E ele quer também ser considerado uma pessoa, porque ele é uma pessoa e às vezes eu deixo a Deus como a última pessoa. Eu caio antes no medo, ou caio antes no desespero, ou conto sempre os mesmos problemas para as mesmas pessoas e elas, no fundo, estão pensando no coração. Elas com Deus, ele está na mesma situação, em maior ou menor grau, porque ele não procurou saber onde se localizava a sua própria alma. Tá certo? Então, se como a prata buscares, né, e como há tesouros escondidos a procurares essa sabedoria, que não é o conhecimento. A sabedoria é estar vazio. A sabedoria é estar humilhado. A sabedoria é estar com temor. A sabedoria é ter procurado onde eu me localizo, no contexto que Deus me deu, para que eu não devolva a Ele o mesmo valor que Ele me deu, mas que eu devolva este valor multiplicado, porque não só eu fui liberto, mas muitos outros vão ser libertos, vão ser liberados. Amém? Então é grande a nossa responsabilidade de ser copo, entendeu? Desse vinho, não é verdade? Aí eu entendo o temor do Senhor, e eu acho esse conhecimento, mas não o conhecimento comum, mas eu sinto a presença. Eu entro na casa dele e eu digo, Senhor, eu não estou vendo nada aqui. Ele pega e faz assim. Bem de frente para ele. Como? Nada. E eu sou quem? Eu que te deixei no meio da escuridão. Eu que te deixei no vazio desta casa para onde eu trouxe você e eu disse, eu habito aqui. E eu não sou ninguém. Mas eu estou vendo que não tem mais nada em volta. Como é que pode ser tua casa? Tudo que está em volta de você, quando eu estou na tua presença, não existe mais. Eu sou e nada mais. Tá? Foi assim que aconteceu quando os apóstolos fizeram a primeira visita a ele, a pessoa dele. Jesus chamou, né? Então eles foram indo, foram se amontoando. Havia 2 discípulos ou apóstolos que já tinham conhecido, tinham tido experiência com João Batista. Um deles é André, o outro não se sabe quem é. Mas eu fico pensando, Deus vai colocar tudo escrito? Não! Então eu fiquei pensando assim, não, foi André. Por que eu pensei? Porque estou pensando junto com vocês, vamos andar junto. E nós já estamos há um bom tempo. Então o que acontece? André ajudou praticamente a fundar a igreja. E ele era muito atento. Ele era como João, o discípulo que Jesus amava. Ou seja, Jesus não tinha problema com ele, porque ele não confrontava Jesus. Porque ele não deixava que o confronto ocupasse seu coração frente à glória do Senhor. Então ele não debatia com ele mesmo, será? Ele nunca dizia será na presença do Senhor. Então estavam esses 2 discípulos mais perto dele, e ele disse, voltando-se para eles, aqueles que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Ora, se Deus perguntar para você o que você busca, você vai querer explicar para ele, né? Não vai? Ele não te perguntou? Diz sim ou não. Foi a primeira coisa que eu pensei. Entendeu? Senhor, porque tal? Eu fiquei pensando. Aí eu vi que, na realidade, Jesus ensinou a eles de uma forma indireta, sem dizer assim, dar ordem. Ele queria que as pessoas percebessem, que os discípulos percebessem. Ele quer que nós percebamos o seguinte, se ele está perguntando para nós, que buscais? Jesus não respondia tudo com uma outra pergunta, vocês notaram isso? Coisa chata, desagradável, mas edificante para a minha alma. Eu não gostava disso. Entendeu? Aí eu fui perguntar justo para André. Mas ele fez de propósito, para que os outros vissem. E André respondeu para ele assim, olha lá a pergunta, que buscais? André chega para ele no caminho andando, sem saber para onde ele está indo, que nem Abraão. Estava fazendo certo já. E os outros vendo que André e esse outro fazia, foram todos atrás. Imagina você andando atrás de uma pessoa que diz que é Deus, mas fez muitos milagres, então é Deus mesmo. André já sabia disso, e quando Jesus pergunta que buscais, ele fala, onde moras? Será que André pensou assim, eu vou irritar Deus?
eu vou deixar Jesus bravo. Não. Ele deixou Jesus muito satisfeito. Ele perguntou, que buscais? O que respondeu André? Onde moras? Eu busco o lugar onde o Senhor está. Então, Jesus estava ensinando para ele, continua a andar. Não importa onde eu estou, nem onde eu vá. E ele já deu uma outra resposta, que foi qual? Vinde e vede. E eles foram parar na casa de Jesus. E com certeza, a Bíblia deixa nas entrelinhas, mas eu gosto de dedução, porque se eu tiver errado, Deus explica. Você acha que Jesus tinha o que lá? Se tivesse uma cadeira, uma mesa, e um lugar onde deitar, era muito, né? Você nem pergunta de onde ele comia de Deus. Mas o que tinha mais na casa de Jesus? Mais nada. Então ele pôs uma mão de cada lado do rosto dos discípulos, dos apóstolos e de Pedro ali, e falou, tem eu lá. Não tem mais nada lá. Assim como eu não preciso de mais nada, porque eu ouço o Pai, vocês me ouçam. E não queiram mais nada, queiram só a minha presença. Porque eu estou na minha casa. Então ele falou, vinde e vede. Nem falar ele ia falar. Ele falou, vem comigo. Né? Mas ele não respondeu. Em cada etapa das nossas vidas, nós não temos que saber qual é o final ou o que vai acontecer. Nós não temos que saber isso. O que nós temos que saber é que nós estamos andando com Ele. E se nós estamos andando com Ele no caminho, não nos importa mais nada. O que tem aqui, o que vai ser no dia seguinte, o que vai ser daqui a pouco, aí Deus vai te dando uma porção de problemas bem cabeludos, só para você dizer, tanto faz. O que me importa é a tua presença. Isso é prioridade. Isso é essência. Onde moras? Ele deve ter se enchido de alegria. Vinde e vede, quer dizer, vem comigo. Eu não preciso falar nada. E não preciso falar nada para você, porque você já viu quem eu sou, me reconheceu, olhou para mim, se alegrou em mim. É a mesma coisa que Deus dizer para você, você é dono de tudo que eu tenho. Você não precisa de nada. Porque você tem a mim. Mas seja sensível a mim. Porque eu vou tirar você totalmente da letra. E vou edificar você no espírito para você honrar o Pai. Da forma como eu honro. Bom, ok. Só para comentar, né? Realmente nós perdemos tempo. Mas se um dia na presença de Deus vale mais do que 1000, num dia nós recuperamos todo o tempo. Por causa do Senhor, né? E aí nós respondemos com outras perguntas. Vamos nos acostumar. Deus tem dito, se acostuma, quando eu te perguntar alguma coisa, a me responder com a próxima pergunta que eu te faria. Não queira mais nada além de mim, mas no raciocínio eu não vou conseguir isso. Mas se eu tiver sensibilidade, eu também não vou mais querer saber para onde Deus está me levando. Eu não parei em nenhuma daquelas passagens bonitas, enquanto o trem andava. Porque Deus tem um lugar para mim, onde não tem nada, mas Ele está ali. Amém? Então, é a mesma coisa que transformar uma pergunta em outra. O que você está realmente buscando? O que você está realmente buscando no seu coração? Cadê o seu discernimento? Cadê a sua alma? Onde ela está se localizando? Naquilo que realmente é importante? Ou não sou eu? Ele não é bravo, mas Ele nos ama demais. Bom, se Ele precisar, Ele é bravo. Não é verdade? Várias vezes nós lemos que Ele foi. Mas é um bravo diferente, porque no momento em que você ouve a palavra de tão grande salvação, o que você faz? Não adianta. Você pode até pensar lá no fundo, na sua alma, eu não posso com Ele. Eu não posso com Ele no sentido que eu não posso confrontá-lo, e nem deve. Mas estando com Ele, eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Não é verdade? Se eu presto mais atenção às suas perguntas e me inclino menos a questionar os caminhos dEle. Sara fez isso, estava errada. Está levantando por quê? Vai onde? Onde é esse lugar? Você sabe alguma coisa a respeito disso? Ainda leva Isaac. Sara não tinha entendido nada. Ela pode ter entendido depois, mas tinha alguém que tinha que entender antes, porque existem dois caminhos, e se eu entender mais cedo, eu vou sofrer menos.
Tá certo? Então eu não quero questionar. Aí ele inverte. Porque ele não para, ele está sempre falando. A palavra dele está sempre reverberando, se espalhando no universo e tocando a gente, mexendo com a gente. Quem vocês dizem que eu sou? Bem direto. Né? A minha resposta define o caminho que a minha vida vai seguir. E eu vou continuar a dizer, né? Me leva com o Senhor, me leva com você. Né? Onde você mora? Onde moras? Hebreus 2:1. Conforme as coisas de Deus vão sendo confirmadas, vai haver testemunhos, porque daí você já tem o quanto Ele te permitiu dar testemunho aqui, enquanto nós estamos nessa passagem, nessa jornada ou nessa viagem. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos estar prontos para passar isso adiante. Mas se alguém olhar para nós e ver que nós não estamos envolvidos no tamanho do amor que Ele quer, não vai adiantar nada. Porque nós corremos muito risco de nos esfriarmos e não passarmos a palavra viva. Porque existe uma diferença entre a palavra viva e simplesmente a palavra. Porque conhecimento eu posso ter, mas sabedoria não. Então eu tenho 3 coisas: conhecimento, sabedoria. Mas tem alguma coisa de muito mais valor. Aí eu vou perguntar: Deus é a tua presença? É a presença. Se você tem a minha presença, você nem precisa se preocupar em ter conhecimento ou sabedoria, porque você chegou através de conhecimento e sabedoria até a minha presença, porque você deu o teu coração. Você se rendeu. Eu te redimi e você se entregou. Não deixe de se entregar, porque tem vezes que nós somos tentados a não ter mais entrega. Isso daqui é o seguinte, é uma das expressões, tem uma outra, né, que é dead end também, perdão pela menção. Quando as estradas da sua vida terminam, você encontra a morte. A segunda expressão eu não coloquei. Porque se você viveu muito tempo sem Deus, ou viveu relativamente sem Ele durante algum tempo, acabam, às vezes, as experiências, você fala: meu Deus, não foi para isso que eu me voltei para Deus. E Deus responde que foi para isso sim. Porque isso é o batismo. Quando você se batiza, você tem uma entrega, você mergulha, e o processo do batismo faz com que esse batismo, assim como a palavra de Deus, se reverbere, se espalhe e tenha efeito para o resto da tua vida. Não é um momento, é uma experiência de negação à sua própria vida. Então, as estradas desta vida terminam. E você está sem carro, sem charrete, sem cavalo, não tem bike, entendeu? E você fala: eu também não tenho água. Olha que lugar de glória, porque para te salvar aí só Deus. Tá? E a outra, que significa o fim do fim, que é o fim morto, é a mesma coisa. É muito pessoal. O que significa? Sim, você está falando que você chegou na estaca zero. Fui eu que te deixei na estaca zero. É duro, né, gente? Mas é verdade, mas é uma coisa muito feliz também, porque aí Deus se manifesta, como Ele se manifestou para Agar, e nós vamos ver isso, tá? Sua alma floresce no meio desse caminho, porque ela floresce na carência extrema de Deus, aí ela dá frutos, né? Você foi ousado, e tudo se resume ao seguinte: Deus é capaz de abrir o mar? É. Deus é capaz de dividir o mar para deixar você passar? Sim. Mas Deus é capaz de abrir ou dividir o mar. Mas eu não posso chegar e pedir para Ele um milagre se eu estou dividido. É o mar que tem que se dividir. Agora, eu não posso estar dividido. Eu tenho que estar cheio de Deus. Porque senão Ele não vai abrir o mar. Então, com certeza, quando Moisés chegou ali na frente, Deus abriu o mar porque ele estava cheio da presença de Deus. Vocês concordam? E nós temos que estar também. Agora, Ele não vai abrir se eu estiver dividido. Agora, se eu não estiver e eu tiver uma única proposta, se eu tiver uma só fé, e nele, não nas coisas que estão em volta, pode estar tudo escuro.
mas o mar vai se abrir. Amém? Então, minha atenção não tem que estar sendo dividida. E antes de clamar, eu tenho que ver se meu coração foi entregue por inteiro, porque ele continua perguntando de onde você vem, para onde você vai. Você tem 2 cidadãos aqui, com 2 direções. O da esquerda, ele foi pela iniciativa dele um pouco, foi antes. Ele tinha um certo grau da presença de Deus. Mas se eu disser para você que o caminho direito é o mais correto, dá a impressão na vida que esse cara da direita, ele está chegando atrasado. Ele não está atrasado. Ele parou para descansar, para orar, para conversar com Deus, para ver se ele estava acelerado demais. Deus falou, você está acelerado, você está nervoso, quase depressivo, angustiado. Mas eu estou aqui. Não, mas teve um que foi pela esquerda. Você não vai perder tempo. Sou eu que te falo, eu estou te dando um descanso. Então, vai atrasado, mas pega o caminho da direita. Tá bom? Toda resposta que nós damos a Deus, se for feita em forma de pergunta, vou mostrar a você que Ele já te conhece. Então, está tudo bem. Tá certo? Nossa vida se faz da forma como nós enxergamos as coisas, para onde nós estamos olhando. Tá? Acabou? Acabou, né? Acabou. Eu queria continuar, então, eu fui. Amém, gente? O louvor pode vir, né? Então, é interessante você tropeçar nessa pedra que é Jesus, de repente você vê que acabou. Né? Mas não acabou. Né? Não acabou, não. Nós estamos num ponto exatamente onde Deus queria que nós estivéssemos, porque tudo tem um começo para nós, ou melhor dizendo, tudo teve um começo. Tem um meio, nós estamos nele. Mas como nós temos a vida eterna, jamais terá um fim. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua casa, por tudo que está nela, pelo que está no nosso coração, pelo que tem acontecido conosco. Deus, eu queria vir aliviado a este lugar. Cada coração pode pensar, eu queria vir com as coisas resolvidas, porque daí eu vou poder adorar a Deus. Não. O melhor lugar é onde tu me colocaste, onde tu me ensinaste a localizar onde está a minha alma. Então, Pai, eu te agradeço pela tribulação. Eu te agradeço pelo aperto. Porque não faz diferença, tanto faz. Porque se não for para ter essas coisas nos meus sentimentos, se for para não ter isto, Deus, o que é mais importante que a tua presença? Tu passaste por tantas coisas, Pai, traz para nós o Getsemane. Traz aquele momento, Pai, porque nós temos que sentir uma parcela de aflição. Uma parcela, sim, da tua agonia. Porque senão nós não vamos levar a sério. Nós estamos aprendendo. Graças eu te dou, meu Pai, pela tua casa. Graças eu te dou por este sentimento de rendição. Porque quando ele se afasta de mim, é porque eu perdi o temor da tua presença. Porque eu perdi a tua presença, eu perdi o óleo, eu perdi a tua unção. Então, Deus, não me deixa no mesmo tom. Não me deixa na letra. Obrigado, Deus, porque tu me fazes ver desta forma. Isto é a igreja dizendo para ti. Obrigado, Deus, porque agora eu estou começando a entender o que aconteceu. Eu entendi que toda a minha vida nada vale. E que só é importante a tua presença. Porque no meio da confusão, da escuridão, tu chamaste a nós, naquele momento, dentro do barco, de homens de pouca fé. Obrigado por esse barco. Obrigado por esse mar, Deus, que com o levantar da tua voz e com a autoridade que tu tens, tu disseste, aquieta-te. Tu estás dizendo hoje, Pai, para quem chegou até aqui, olhando para o mar, sabendo o que nós ouvimos, tu estás dizendo para ele, aquieta-te. Não fica triste, porque você tem a impressão que não passou. Não se cobre demais, porque se eu comprei a tua vida, e tu continuas te cobrando, e lamentando o que fez, e pedindo perdão, tem que pedir perdão, mas eu já ouvi você pedir perdão, agora esvazia a tua cabeça, e me coloca no teu coração, nada de comiseração,
Nada de coisas hereditárias, familiares, coisas que se disfarçam, demônios que se disfarçam, demônios que querem ocupar o meu lugar, eu não vou permitir. Vão embora. O que estão fazendo aqui? E aí eu pego o teu braço. Melhor, eu digo, levanta e anda. E você fala, Deus, eu estou no bagaço. Deus, eu sonho coisas terríveis. Deus, eu estou vendo tanto pecado em mim. Deus, eu estou vendo tanto passado. E Ele pergunta para ti, fui eu que coloquei isso no teu coração? Se você se preocupa tanto com essas coisas, é porque você não acredita na minha crucificação, que eu comprei tudo isso, que se foi comigo. Para de pôr essas coisas no teu coração. Eu te dou vida, eu te dou paz. Eu vou levantar a minha igreja. Abre teu coração, seja sensível à minha palavra. Não é o conhecimento da palavra, é o conhecimento da minha presença. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, rapidinho, eu peço perdão que eu esqueci de dar um aviso. O pastor Jaime e a pastora Cláudia tinham uma formatura da Fernanda hoje, então por isso que eles não estão aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Você quer chamar o Flávio? Flávio, meu primo, irmão em Cristo. Somos casados com irmãs, hein? Deus faz tudo. É obra dele. Ele acertou tanto os nossos caminhos para o resto da vida, que falou, não, eu vou deixar tudo uma família só, em todos os sentidos. Então, toma essas irmãs aí, entendeu? E agradece. Tá? Estou simplificando, tá bom? Porque elas são uma bênção. Tem outra coisa, vocês não vão andar sem elas. Eu vou deixar umas fraquezas em vocês. A minha vida, eu sou bagunceiro desorganizado. Se não fosse Deus na vida da minha esposa, coitado, ela sabe. Você viu isso para amanhã? Não, não vi nada. Porque você sabe que está tudo comigo. Eu falei, glórias a Deus. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam feridas. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio.